Painel da reforma tributária, módulo 10. O tempo voa. Olha, acaba de ser aprovado o texto da proposta de emenda constitucional 45. Após a aprovação na Câmara dos Deputados em 2 turnos, temos agora o texto aprovado em 2 turnos pelo Senado Federal. Pois bem, quero aqui fazer um balanço dessa saga, essa via crucis da tramitação e aprovação da reforma tributária, até porque já está se encerrando. Vai voltar para a Câmara dos Deputados, que vai o quê? Dar a sua aprovação final e aí promulga-se pelas 2 casas. Sim, porque o artigo 60, parágrafo 3º da Constituição Federal, fala da necessidade da promulgação pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E entra em vigor, respeitado, inclusive, o processo de transição dos tributos antigos para os novos. Teremos a revogação do ICMS estadual, ISS municipal, teremos também a revogação do IPI, que é federal, bem como teremos a revogação do PIS/COFINS. E, em substituição a esses tributos, entram em vigor o IVA dual. Na prática, quer dizer IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência dos entes subnacionais, entendam estados e municípios, e também dentro da figura do IVA dual, teremos a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, tributo federal. Além disso, teremos o imposto seletivo, foi aprovado o imposto seletivo para o quê? Para incidir sobre produtos e serviços que afetam o meio ambiente ou a saúde, também conhecido como Imposto sobre Externalidades Negativas. Pois bem, o balanço qual é? Você pode olhar pela veia negativa ou positiva. Foi o texto ideal aprovado? Não. Só que sempre alerto, vocês que me acompanham há décadas, quer em seminários, quer em reuniões, quer em congressos, simpósios, palestras, enfim, eu sempre alerto que existe o mundo ideal e o mundo possível. O mundo ideal é um mundo estritamente técnico. Claro que não foi o texto melhor. Inclusive, apresentávamos vulnerabilidades a contar do módulo 1, inclusive sou contra só acusar problemas e não propor soluções. Não basta brigar com o problema, tem que propor soluções e propusemos. Ora, nós, inclusive, contribuímos com textos, participamos de debates, inclusive em reuniões junto aos membros do Congresso Nacional nessa trajetória de anos. Estivemos em Brasília com deputados, com senadores, enfim, a última reunião que tivemos, que inclusive discorri no módulo anterior, módulo 9, foi com o ilustre presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que nos recebeu na sua residência oficial com tremenda cortesia e lá apresentamos aperfeiçoamentos na etapa final da tramitação no Senado. E uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo possível. No mundo jurídico ideal, ora, nós sabemos que poderia ser melhor. E falávamos, a contar do módulo 1,
o que é o ideal. Só que toda tramitação legislativa, não podemos esquecer que uma lei, uma norma, uma emenda constitucional, como é o caso, emendar a Constituição, ela tem que passar pela viabilidade política. Nós estamos diante de um continente, 27 estados, mais de 5.500 municípios, 513 deputados representando, sim, o quê? Sempre alerto que o Congresso Nacional, quer por meio dos seus 513 deputados ou pelos mais de 80 senadores, trata-se o Congresso Nacional de uma xerox, de uma fotocópia reduzida de um continente chamado Brasil. Então, ora, há, claro, interesses vários de cada região, de cada parte desse país. E muitas vezes interesses que nós nem temos conhecimento e a gente tem que ter compreensão que o mundo ideal ele é estritamente técnico, você prepara um texto técnico, só que ele tem que ter a chancela de um Congresso Nacional, que é a fotocópia reduzida de um país continental. Entenda, no mundo possível, ora, esse texto ideal, estritamente técnico, tem que ser viável politicamente. E aí há o filtro político. E aí se chega a um texto possível e aprovado. É o caso. A PEC 45 nada mais é do que um texto de emenda constitucional técnico e possível, em decorrência, aprovado. Não adianta um texto técnico e impossível, ou seja, sem viabilidade política. E você pode olhar pelo ângulo negativo ou positivo do que foi aprovado. Nessa oportunidade, já se encerrando aí a trajetória, agora só volta para a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados, tudo sinaliza, aprovará o texto, vai fazer, quem sabe, aqui e acolá, um aperfeiçoamento, mas nada relevante. Na essência, o que está aprovado no Senado, o que foi aprovado no Senado, é o que, na essência, perpetuará, será aprovado pela Câmara dos Deputados e entrará em vigor uma revolução. E aí, claro, aqui está disponível para vocês, olha aqui no material de apoio, aqui na plataforma Saberplay, está disponível o texto oficial aprovado pelo Senado. E aí, a Câmara dos Deputados fará ali um aperfeiçoamento aqui e acolá, não relevante, não espere isso. Então, já pode estudar, chegou a hora de se debruçar sobre o texto aprovado pelo Senado, porque a Câmara dos Deputados não fará mudanças radicais, substantivas, claro que iremos acompanhar, e o painel da reforma tributária, tudo indica, se encerra no módulo 11. Imaginava módulo 10. Porém, teremos mais um módulo só, para o bem de todos, o módulo 11, e aí encerra o painel da reforma tributária aqui na Saberplay, e foi muito bom vivenciar com vocês a tramitação da reforma tributária, e aí teremos um novo sistema de tributação sobre o consumo no Brasil. Pois bem, eu quero aqui, nesse painel módulo 10, destacar as virtudes. Já falamos de tantas, vulnerabilidades a contar do módulo 1, não virtudes, e chegou a hora de focar nas virtudes. Há virtudes? Sim! Ora, a contar do módulo 1, alertávamos
que 2 tributos no Brasil passavam, ou seja, passava da hora de serem revogados. Quais são os tributos que geram mais problema de apuração, de acompanhamento legislativo, de interpretação? Quais são os tributos? Temos tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais, mas desse rol, né, dezenas de tributos no Brasil, 2 tributos, alertei desde o módulo 1, passava da hora de serem revogados, porque eles que dão mais problema para você, profissional da área fiscal, tributária, contábil. Vocês sabem disso. E vivo o direito tributário empresarial há mais de 30 anos com vocês. Então, gosto de pensar no campo prático. Para as empresas e para os profissionais, os 2 tributos que causavam mais dificuldade de acompanhamento legislativo, apuração e recolhimento são ICMS e ISS. ICMS com 27 regulamentos de ICMS. 27 regulamentos para dizer sobre a base de cálculo, a alíquota. Porque a Constituição só falava do seu fato gerador. E aí os estados desandam. Os estados desandaram. E começaram, inclusive, a praticar guerra fiscal. E os municípios? Ah, municípios. O ISS é na origem ou no destino? Que lambança que os municípios fizeram no tempo, antes mesmo da Constituição de 88, a contar do decreto 406 de 68. A contar do decreto 406 de 68, que fala da figura do ISS, que quando for de profissional legalmente regulamentado é por cabeça e não é sobre o faturamento do escritório de profissionais legalmente regulamentado. Aí depois veio a Constituição de 88, manteve o decreto, será que sim? Não, teve que ir para os tribunais. E aí o STF diz, continua em vigor o decreto 406, decreto-lei 406 de 68. Ora, além disso, teve, não é, lei complementar do ISS com a lista de ISS, mas é lista cerrada ou é lista exemplificativa? E mesmo com a lista, o STF dizendo que é lista cerrada, fechada, o município só pode exigir ISS que está listado. Aí desandaram. Aí mudaram a lista todo o tempo. A última Lei Complementar 116 de 2003. E desandaram também com a questão se o ISS é no município de origem ou no destino. E aí tem o artigo 3º da Lei Complementar 116, e aí você tem que acompanhar. Mas aí os municípios, alguns não respeitam o artigo 3º da Lei Complementar 116, que é uma lei nacional, e que todos os municípios deveriam observar. Enfim, os 2 cânceres de um corpo tributário brasileiro são ICMS e ISS.